Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, pessoal, hoje é um vídeo diferente, tá? Hoje a gente vai ensinar vocês a montar todo um ambiente do Flutter, tá? Para você desenvolver uma aplicação aí, uma aplicação mobile, né? Um aplicativo multiplataforma para Android e iOS através do Flutter, né? Que é um framework aí multiplataforma que você desenvolve aplicativos, né? O Flutter ele é da linguagem Dart, para quem não sabe. Então, pessoal, a gente vai te ensinar aí passo a passo para você do zero aí montar o seu aplicativo do Flutter no Linux, tá? Para ser mais específico, no Ubuntu 22.04, tá? E para isso eu peço a sua ajuda, tá? Eu só peço a sua ajuda, que é você quem manda nesse canal. Eu preciso que você comente aqui o que você está achando do nosso conteúdo, tá? Se a gente está indo bem ou não, né, pessoal? E dê um like, se você não é inscrito também, se inscreva aí, ajuda o nosso canal a crescer, que a gente vai passar mais conteúdo como esse para você assistir, né? E para disseminar também conhecimento para mais pessoas que querem aprender programação, aprender a desenvolver aplicativos, né, pessoal? Então vamos lá, então? Eu já tenho o meu vídeo gravado, tá? Eu estou só montando aqui uma introdução para vocês e eu vou agora mostrar para vocês o passo a passo o que eu fiz, tá? Então, é só um vídeo aí no formato diferente. Vamos lá, então? Bom, pessoal, a gente está aqui no Google, tá? A gente vai buscar aqui por Flutter, certo? Vou buscar aqui Flutter, tá aqui no Google. A gente vai vir aqui, ó, Install Flutter, certo? Aí você vai escolher aqui qual das versões, no caso aqui é Linux, né? Ubuntu, então você escolhe aqui esse Linux. E escolhe aqui essa opção Web. Depois que você escolher, você vai lá para baixo, tá? Pode passar isso aqui tudo. Ele vai estar selecionado aqui, ó, para você instalar com VS Code, que também tem essa opção, tá? Mas a gente quer aqui, ó, instalar, a gente quer fazer o download do Flutter e instalar ele, tá? Então você só vai clicar aqui, tá? Ele vai baixar ali o Flutter. Já fez o download, ele deve estar lá na minha pasta de downloads. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse segundo passo, tá? Ele está falando para a gente criar uma pasta, tá? Eu só vou copiar esse trecho aqui, ó. Vou copiar esse trecho aqui, que é o nome da pasta, tá? Que é Development. Vou dar um Ctrl C e vou abrir o meu terminal. Abrir meu terminal, aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um mkdir, tá? Dentro da pasta Home e mkdir e dou só um Shift Insert aqui para me colar, tá? O nome da pasta. Pronto, a pasta foi criada. Agora, voltando aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, esse trecho aqui, ó, no passo 3, é só eu clicar aqui nesse ícone aqui, tá? Pra gente copiar esse trecho. Eu vou copiei, vou voltar lá no meu terminal, eu vou só dar aqui um Ctrl Insert, certo? Ctrl Insert. Pronto, ele vai extrair para o Flutter para dentro da pasta Development. Talvez pode demorar um pouco ou não. Pronto, pelo jeito foi extraído o Flutter para dentro da pasta Development. Tanto que se eu dar aqui um CD Development, dentro dela eu vou dar um ls e o Flutter tá lá. Então a gente fez aqui os passos, né, até o passo 3, e agora aqui a gente vai adicionar o Flutter como variável de ambiente. Para quê? Para que quando a gente digitar aqui no nosso terminal, digitar aqui assim, ó, Flutter, ó, comando não encontrado. Então a gente precisa instalar ele aqui, né, para ele identificar o comando do Flutter. Para isso, pessoal, a gente precisa abrir o arquivo onde guarda nossas variáveis de ambiente. A gente tem aqui, ó, nesse passo 2, uma instruçãozinha para a gente colocar na nossa pasta, no nosso arquivo bash profile. Mas tem um arquivo que eu acho que é o bashrc, tá? Que é o padrão, tá? Então eu vou só copiar aqui esse início aqui, ó. Eu vou copiar tudo aqui, ó, bash profile, tá? Vou copiar esse trecho aqui, copiei. Agora eu vou vir aqui, ó, vou dar um sudo nano, vou dar um shift insert. E agora eu vou excluir esse profile, excluir esse underline e colocar aqui rc no final, que é o bash rc.
Vou dar um Enter, digitar 100 aqui, né? Aí eu vou lá no finalzinho, tá? Vou lá no finalzinho. E agora aqui é só eu pegar essa parte aqui, ó. Export, tá? Que tá entre esse aspas simples, tá? Eu vou pegar esse export, vou copiar, tá? E vou só dar um Shift Insert, né? Para colar ele aqui, tá? Aí eu vou dar um Ctrl X, depois Y para confirmar e eu dou um Enter. Pronto. Vou dar um Clear aqui para limpar tudo. Agora o que a gente precisa fazer é dar um source, né? A gente precisa dar um source aqui. Source. Peraí, eu vou colocar. Ó, eu coloquei a seta para cima aqui, ó. Se você colocar a seta para cima, você vê os comandos anteriores. Então, eu vou vir nesse comando aqui onde eu abri o meu bash rc com o nano. E eu vou retirar aqui esse nano e esse sudo substituir por source, tá? O source ele aplica, tá? As alterações lá que a gente fez no bash rc. E agora eu vou dar aqui um Flutter Doctor, né? Para ver se o comando do Flutter está funcionando. Parece que tá. Bem-vindo ao Flutter, né? A mensagem apareceu lá. Veja que aqui a gente só precisa confirmar que ele está instalado. Como a gente faz isso? É só a gente fechar tudo, a gente fechar esse terminal e abrir um terminal novo, porque ele vai resetar, tá? Qualquer comando ali. Então, quando a gente abre um novo terminal, ele reseta ali algumas coisas. Então, a gente vai dar um Flutter Doctor de novo. Então, o Flutter foi instalado, pessoal. A gente vai instalar o Android Studio, né? Para isso, mesma coisa, tá? A gente vai lá, ó, Android Studio. Eu vou procurar por Android Studio aqui no Google mesmo, tá? Instalar Android Studio, eu clico nessa opção. Para vocês entenderem o Android Studio, a gente vai usar ele porque ele tem aqui o emulador, né? Para a gente emular ali um celular, né? Numa janela, né? Enquanto a gente desenvolve o nosso aplicativo, a gente visualizar ali um aplicativo dentro de um celular. E para isso o SDK, o Android Studio, ele faz isso pra gente. Então a gente vai vir aqui em Download, simplesmente aqui dá um Download Android Studio. Ele vai pedir aqui para confirmar, a gente confirma. E ele pode demorar um pouco, tá? Bom, o download terminou, pessoal. A gente vai no nosso terminal. Vou dar aqui um CD Downloads. Eu dei um ls dentro da minha pasta download para listar, né? O que está dentro da pasta. E aqui eu tenho o meu Android Studio, pessoal. Android Studio, tá? 2024, versão dele. Linux.tar, GZ. Então eu tenho que extrair isso aqui, tá? Para isso, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez, tá? Com o nosso, eu vou abrir aqui um novo terminal, New Window, tá? Vou fechar esse outro terminal aqui. Eu já copiei lá o trecho, tá? Do meu arquivo Android Studio. Eu vou dar aqui uma seta para cima e eu vou achar aqui que essa parte aqui é onde a gente extraiu, tá? O nosso Flutter, certo? Então agora a gente vai extrair o Android Studio, tá? Eu vou só apagar o arquivo do Flutter aqui, ó. Vou só apagar o arquivo do Flutter. Vou dar um Ctrl Insert. Pronto. Agora eu vou dar só um Enter. E ele vai extrair o Android Studio para dentro também da pasta Development, aonde também está o nosso Flutter, né? Pronto. Vou voltar para minha pasta raiz, tá? E agora eu vou dar um CD Development para entrar na pasta Development. Se eu der um ls, eu vou ter ali o Flutter e o Android Studio. O Android Studio que eu acabei de extrair para cá. Agora, pessoal, a gente vai entrar dentro do Android Studio, dentro da pasta dele bin. Pasta bin dele tem um arquivo, o nome dele é Studio SH, tá? Se eu der um ls aqui, você vai ver ele.
ele é o cara executável, tá, do nosso programa Android Studio. Então, para executar ele é como? O Android Studio.sh é só você dar um ponto, barra, para o lado direito ali, e Studio.sh. E nisso ele vai abrir o nosso Android Studio, certo? Você clica aqui está pedindo para enviar, tá, os dados para lá, você clica Send, aqui você clica Next, tá? Aqui é bem simples, tá? Escolhe Standard mesmo, Next, e agora aqui você clica Accept, certo? Next e Finish. Aí ele vai baixar todas as dependências do Android Studio. Pode levar um tempo, tá? Terminamos aqui, pessoal. Instalou todas as dependências, né? A gente clica aqui em Finish, tá? E agora é só você instalar, tá? Uma outra dependência que a gente vai precisar, que é o Command Line Tools. Você vai vir aqui em More Actions. Aí você vai vir aqui, ó, SDK Manager, tá? Aí você vai vir aqui, ó, SDK Tools, certo? SDK Tools, e você vai vir aqui, ó, Android SDK Command Line. Você seleciona esse carinha, tá? E vai clicar aqui em Apply, certo? Ele vai pedir para confirmar, você clica em OK. E agora ele vai baixar aqui o SDK Command Line, tá? Você clica em Next e ele vai baixar aqui essa dependência também. Ele é bom para a gente fazer o nosso build, né? Usar o nosso comando do Flutter, né, pessoal? Então terminou aqui, a gente clica em Finish, certo? E agora, pessoal, a gente só fecha aqui, tá? Ó, para vocês entenderem melhor, é esse caminho aqui que está a nossa variável de ambiente, tá? Então eu vou copiar, eu vou dar um Ctrl C, eu vou até abrir aqui um Notepad, tá? E vou dar um Ctrl V, tá? Então aqui tá a minha variável de ambiente. Eu vou fechar agora. Vou fechar o meu Android Studio, tá, pessoal? Vou dar um OK. Vou fechar aqui. E agora você vai precisar fazer a mesma coisa, tá? A gente vai abrir o nosso Bash IRC. A gente vai precisar instalar a nossa variável de ambiente, tá? Para que o Android Studio, tá, também reconheça, né, o comando, por exemplo, o comando do Platform Tools, né, do Command Line que a gente instalou. Então, vou dar uma setinha para cima aqui, ó. Você vai vir aqui no sudo nano bash IRC, tá? A gente vai abrir, digitar a senha. De novo, a gente vai para o finalzinho dele. E agora você vai precisar colocar a variável. Então, pessoal, essas duas variáveis aqui, a gente vai reconhecer o comando do Android Studio, tá? Então agora você clica Ctrl X, depois Y e Enter. Então a gente salvou, tá? Vou dar um source aqui agora no Bash. E agora eu vou dar um Doctor, um Flutter Doctor, né? E você vai perceber, tá? Que a parte aqui do Android ela tá completa, tá? Mas a gente precisa realizar esse comando aqui, ó, Flutter Doctor Android Licenses. Vou copiar ele e vou dar um Shift Insert, vou aplicar, porque ele aceita as licenças do Android Studio, tá? A gente só vai dar um Y, tá? Ele vai perguntar aqui algumas questões, é só você dar um Y e Enter. Então, se eu der aqui de novo um Flutter Doctor, ele vai dar OK aqui na parte do Android aqui, tá? Aqui ele está pedindo também alguns comandos aqui, pessoal. Só você instalar, tá? Aqui, ó, tem esse comandinho aqui, ó, apt install clang, tá? Você dá um sudo, depois você seleciona ele aqui, dá um sudo aqui no terminal, depois shift insert, ele vai instalar, tá? Você dá um Y para confirmar. Tem mais, acho que tem mais 3, né? Tem mais 3 lá que a gente precisa instalar também.
O Flutter Doctor, ele dá um resumo aí, tá? Se tá tudo ok com o nosso ambiente do Flutter. Pronto, vou dar um Flutter Doctor de novo para ver os outros comandos, né? Então a gente tem mais esse outro comando aqui, ó, apt install cmake. Vou dar um sudo, depois um shift insert, selecionei ele lá, né? Y. Vou dar um Flutter Doctor de novo. Acho que tem mais esses dois comandos. Bom, restou mais um comando, que seria esse aqui, certo? Vou dar um Flutter Doctor. A gente vê que a gente tem aqui ainda, parece que é um errinho, tá, pessoal? Para a gente resolver isso, tá? A gente vai trocar a nossa variável, o nosso local da variável de ambiente do Flutter, tá? Apesar de dela estar funcionando aqui, tá? Mas ele aconselha a gente colocar ela nesse caminho específico aqui. Para isso, a gente vai entrar lá de novo, tá? No nosso bash rc, e a gente vai editar lá a nossa variável do Flutter, tá? A gente vai colocar um caminho que é o caminho lá que ele especificou, tá? Eu vou até abrir eu vou até voltar. Deixa eu dar um Ctrl X. O caminho, no caso, é isso aqui, ó, tá? A gente vai colocar esse caminho aqui. Eu vou copiar ele. Vou até colocar ele aqui, ó. E agora a gente vai abrir de novo lá o nosso bash rc, tá? E a gente vai colocar aquele caminho. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer como a gente fez aqui nessa variável aqui, ó, do Android Studio, tá? Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui em cima. Vou apagar essa aqui do Flutter que a gente tinha colocado, né? Vou dar um Ctrl X e vou apagar até aqui, tá? E aqui eu vou colocar o nosso caminho aqui, ó. Vou copiar e colar o caminho que ele pediu pra gente pôr, tá? Vou dar um Shift Insert. E é isso, tá? A única coisa que eu vou fazer vou dar um Ctrl X, tá? Y e um Enter. Vou dar um Source, né? Para aplicar aqui o que eu fiz, né? No meu... Aplicar um Source e agora Flutter Doctor, né, pessoal? E agora sim você consegue ver aqui que tá tudo ok, tá? Não tem mais nenhum sinal de exclamação com o nosso Flutter. O VS Code, ele é bem fácil de instalar, tá? Eu já tenho ele instalado aqui, pessoal, mas é assim, é bem fácil. Você vem aqui na sua loja, tá? Aqui na loja aqui do Ubuntu, né? Que ele tem a parte aqui, né? Que é Ubuntu Software. Você vai vir aqui em opções, que tem vários aplicativos. Você vai clicar nesse ícone aqui, ó. Nesse ícone de A. E você vai procurar aqui pelo VS Code, tá? Você digita VS Code. E é simples, você vai achar o VS Code aqui, ó. Eu instalei por aqui também. Aí você clica aqui em instalar, ele vai instalar o VS Code, certo? Então aqui eu vou abrir o meu VS Code, tá? E agora eu vou vir aqui em extensões, tá? E eu vou instalar uma extensão, tá? Que é a extensão do Flutter, tá? Eu já tenho instalada, tá, pessoal? Que é essa primeira, você vai instalar essa opção aqui, ó. Você vai instalar essa extensão do Flutter e a extensão do Dart, que eu também tenho instalada, que é essa aqui. Depois de você instalar, a gente vai dar aqui um Ctrl Shift P, tá? E você vai vir aqui, ó, Flutter New Project, certo? Aí ele vai pedir que aí você vai clicar aqui Empty Application. Se você tiver em português aí, é aplicação vazia, tá? Aí você vai ter que dar um nome, tá? Você dá um nome, eu vou escolher aqui uma pasta, tá? Vai ser na minha pasta aqui Home, tá? Vou selecionar a pasta. O nome da aplicação, o nome da aplicação vai ser esse aqui mesmo, tá? Só para teste. Vou dar um Enter. Lembrando que ele aceita só o nome que tiver underline, traço ele não aceita, tá? Da aplicação. Clica OK e ele vai instalar, tá? O Flutter aqui com todas as dependências. É uma aplicação simples do Flutter, né? E é isso, pessoal. Bom, o que a gente precisa agora, você vai vir aqui, a gente está na pasta também, a gente está na pasta lib e no arquivo main.dart, tá? Você tem que ter esse arquivo aqui aberto, aqui você tem que estar nele
para você usar o seu emulador, tá? O emulador você vai vir aqui embaixo aqui, ó, bem nessa parte de baixo aqui do VS Code, ó. Ó, ele tá escrito aqui, ó, no deficit, ou seja, não tem nenhum emulador funcionando. Você clica nele, aí ele vai dar a opção aqui, tá? Então você tem aqui o navegador para você abrir o Flutter numa aplicação web, né? Tem também o desktop e tem o para celular, né? Você vai abrir esse aqui, ó, que é o emulador padrão que vem, tá? Você vai clicar nele e ele vai abrir o emulador, tá? Ele abriu na outra janela minha. Eu vou arrastar para cá para vocês verem, ó. É a primeira vez, tá, que eu tô abrindo ele, viu, pessoal? Para ficar um caso real mesmo. Então aqui ele mostrou essa informação aqui, ó, que é alguma coisa relacionada à minha placa de vídeo, né, tá? Eu vou clicar aqui Never, não mostrar de novo, tá? Vou dar um OK, mas abriu o emulador. Então é isso aqui. Meu Flutter está funcionando no emulador já. Vou esperar abrir e iniciar a minha aplicação. Bom, o emulador abriu, como vocês podem ver. Ó, se você quiser aumentar o tamanho dele, você pode vir aqui na lateralzinha, ó, e esticar um pouco, tá? Até o máximo aqui que ele vai, tá? No máximo. Para iniciar o nosso emulador, a nossa aplicação que a gente tem aberto no VS Code, né? No emulador, só você vir aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, Run in Debug, tá? Você vai clicar aqui, depois, lembrando que você precisa estar dentro do main.dart. Aí você vai confirmar e clicar aqui, ó, Run in Debug. Ele vai abrir a nossa aplicação no nosso emulador. Aqui você consegue ver todos os status da aplicação. Se der algum erro, vai exibir aqui, tá, em vermelho. Geralmente na primeira vez ele demora um pouco mais. E é isso, conseguimos aí abrir o nosso aplicativo no emulador, pessoal. Não aconteceu nenhum erro, tá? Ele está mostrando aqui Hello World, é uma aplicação bem simples mesmo, tá? Então, para vocês entenderem, essa parte de cima aqui a gente consegue ver, ó, a gente tem esse carinha que é o Hot Reload, tá? Em forma de, é um ícone aqui de relâmpago, né? Então o que acontece? Se você fazer qualquer alteração, vou fazer alteração aqui nesse Hello World, vou colocar aqui 2024 aqui no final, tá? Eu vou só clicar, eu vou só digitar, tá? E vou clicar o Ctrl S para salvar. Veja aqui do lado direito ali, ó, ele aplicou já a alteração em tempo real, né? Caso ele não aplique, tá? Esse Hot Reload aqui, ele serve para isso, tá? Então se você clicar nele, tá? Ele vai tipo atualizar as alterações que você fizer, tá? Sem alterar o estado da aplicação, tá? Por exemplo, vamos imaginar que você tem um aplicativo de usuário de e-commerce, tá? E você está na página do produto ali, tá? Testando aqui a página do produto, tá? Até você chegar na página do produto, tem várias páginas, tem autenticação, né? Por exemplo. Então, se você clicar, fizer alteração numa imagem do produto, tá? Vamos dizer, dentro da página de produto ali no aplicativo que você está exibindo aqui, né, no emulador, se você alterar, por exemplo, só a imagem dele ou o texto ou qualquer informação na página do produto, ele vai alterar automático, tá? Ou então se você clicar aqui no Hot Reload aqui, ó, ele vai alterar, mas não vai, por exemplo, deslogar do aplicativo, tá? Não vai, por exemplo, sair da página do produto. Então ele permanece na página do produto, atualizando só o que você alterou ali, tá? Para você ver em tempo real. E aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse restart, o nome já fala, para você restartar o seu aplicativo dentro do emulador. Ele começa tudo do zero, tá? E esse quadradinho vermelho aqui, você clicar nele, eu vou até clicar, ele vai fechar o nosso aplicativo dentro dentro aqui do nosso emulador, certo? Se você gostou do nosso conteúdo aí, pessoal, peço que você novamente dê um like aí, tá? Se você conseguiu aí, seguindo passo a passo, montar o seu ambiente aí do Flutter para você desenvolver o seu primeiro aplicativo e já começar a aprender, eu quero que você dê um like aí, comenta, dá uma sugestão aí. A gente tem alguns vídeos sobre Flutter, né, ensinando a fazer aplicativo, né? Inclusive tem
tem um aplicativo, tem uma aula rodando já, né, sobre como a gente constrói um aplicativo de restaurante em Flutter, né, pessoal? Então, se você está gostando do nosso conteúdo, dê um like aí e acompanha os próximos vídeos nossos aí. Até mais, pessoal!